Boa tarde, boa segunda-feira, bom início de semana para todos, para mim, para você, e até para aquele que não tá vendo. Então, como eu preciso fazer um trabalho e falar a respeito eu tenho que falar a respeito de pelo menos uma palestra que foi dada. Eu vou aproveitar aqui para falar um pouco sobre as minhas impressões em cima das palestras que foram dadas. Por que eu tô de fone? Em cima das palestras que foram ministradas, né, na última semana, que foi a Semana da Biologia. E a que eu estou pretendendo falar é a palestra que fala justamente a respeito da produção de material. Eu achei essa palestra, né, muito completa. Foi com um professor que é... Ai, que delícia! Foi com um professor que ele é ele é do curso de computação, né? A princípio, pelo que eu entendi. E ele é coordenador também do curso de graduação de computação. Aí, como que foi? Durante a palestra, ele falou sobre diversos pontos que são importantes de ser mostrados quando nós vamos falar de produção de material didático, que pode ser chamado tanto de material didático ou de material educativo, né? Mas, primeiro, a gente tem que apontar que existe uma diferença entre material didático e material didático ou material didático ou educativo e material de referência. Material de referência nem sempre ele é um material didático. Né? Mas normalmente o contrário já não pode se dizer, né? Normalmente um material didático é um material de referência também. Por exemplo, não consigo dar um exemplo agora, mas ao meu ver, um material de preservação de um local, ele não é um material didático, mas ele pode ser pode ser usado como um material didático. Mas ele não foi produzido para isso, ele foi produzido para ser um material de referência para um objetivo específico. A produção de material didático que a palestra ela foi focada foi para o material de vídeo, áudio, né, esse tipo de material. Não um material de texto, que seria como, por exemplo, um material impresso, um folder, um livro, né? Mas mesmo assim, ele citou algumas coisas que seriam interessantes apontar quando se fala desse tipo de material, que seria o livro, né? Mas para todos eles é necessário fazer um cronograma para a execução e para a criação desse material didático. Tem algumas coisas que eu anotei que eu não lembro o que é. Ele falou a respeito de metalinguagem. Ah, tá.
foi quando ele falou a respeito de metalinguagem no que ele fez um material didático, que ele estava fazendo um material didático ensinando as pessoas, no caso ele estava fazendo material didático não, ele fez um vídeo, que no caso tinha um papel de um material didático, que ele estava ensinando as pessoas a gravar vídeo. E aí isso daí meio que veio essa coisa de metalinguagem, né? E um dos motivos pelo qual ele falou a respeito disso, no caso, ele focou mais na parte digital, porque nós temos um grande problema quando a gente vai passar o digital para o físico. Um desses problemas é o espectro de cor utilizado. O espectro de cor utilizado na impressão é o padrão CMYK, que é ciano, magenta, amarelo e preto. Já o que a gente usa nas telas, como por exemplo nessa tela onde você está assistindo, já não é mais esse mesmo padrão. A gente utiliza o RGB, que é Red, Green, Blue, que é Red, Green, Blue, que é vermelho, verde e azul, né? Porque todas as telas elas funcionam desse jeito, elas aparecem essas três cores e formam uma imagem. Já no papel eles já utilizam uma outra escala de cor para estar fazendo. Por isso muitas vezes a pessoa idealiza, faz alguma coisa no digital e quando ela vai trazer para o físico, ele acaba saindo bem diferente. E uma outra parte importante para se fazer, e essa é uma parte que eu vou me atentar mais quando eu vou fazer não só materiais didáticos, como outros tipos de trabalho, como apresentações, seminários, porque de um certo ponto aquilo lá é um material didático. Nossa, que pássaro bonito! Aquilo é um material didático. Então, para todo material didático, é necessário que o conteúdo que você vá estar passando, que ele seja bem fragmentado, para que a pessoa que está assistindo, que ela tenha uma melhor compreensão daquilo. E isso é uma coisa que é necessário fazer já na pré-produção. Tanto que a produção desse material didático, ela precisa passar, né, pela pré-produção, que vai ser onde você vai idealizar, vai colocar um tema, você vai estar elaborando as pesquisas, você vai estar preparando a iluminação, o equipamento. E essa pré-produção é onde eu atualmente não estou me aventurando muito. Tanto que vocês podem ver que eu chego aqui e falo o que eu lembro. Pelo menos essa é a proposta desse vídeo. Aí depois a gente vem para pré-produção, que é a parte de realmente você gravar, você pegar, colocar aquilo para fora, e aí através disso a gente às vezes consegue estar achando algo que não ficou muito legal, algo que ficaria melhor se fosse dito de uma outra maneira. E após isso vem a pós-produção, outra parte que eu não estou fazendo. Essa daí eu realmente não estou fazendo nada. A pós-produção, ela vem a parte de você fazer ali uns retoques na cor, fazer retoques no áudio e cortar, editar, né? Fazer a edição, que é o que seria encaixado na pós-produção. E também seria a parte do... eu não sei se
Tá, isso aqui é para a parte educacional, não é para a parte corporativa. A corporativa teria que entrar o marketing, tem todas essas nuances desse material. Tá, e o material de referência, isso aí eu já falei. Ah, tá. Aí a gente possui duas categorias, que seriam essas, as categorias onde nós temos os materiais que são intencionais, né? Como eu já disse antes, que a gente tem um material de referência, como por exemplo material para preservação de um local ou um manual. Ele não tem o intuito de ser um material educativo, mas se você pegar esse material não intencional e você conseguir transportar ele para uma coisa educativa, por exemplo, um manual de montagem de uma televisão, você pode utilizar para a sua parte educativa para o português, você pode utilizar ele para, sei lá, informática, não sei. É. E quando se vai transformar algo que você sabe, algum conteúdo que você sabe, com o intuito daquilo ser um material didático, isso você está fazendo a criação de um material intencional. Ou seja, você está fazendo isso para que isso realmente seja um material utilizado para ensinar. E para a produção desse material é necessário ter diversos cuidados, como por exemplo a didatização. Você precisa pegar aquilo e transformar aquilo em uma linguagem que as pessoas consigam estar entendendo. Você precisa deixar tudo com uma linguagem prática. Por quê? Falar difícil é fácil, difícil é falar fácil. E infelizmente dentro da academia nós vamos passando por uma... Agora nós estamos passando por uma época onde o foco em acessibilidade de um conteúdo tem sido cada vez mais visto, porque não adianta a gente passar um conteúdo apenas para os nossos pares. Nós precisamos estar passando esse conteúdo que é gerado dentro das universidades, muitas vezes em colaboração com pessoas no exterior, com pessoas da população em geral. É preciso que isso esteja voltando para a população, certo? E para isso é necessário se atentar em algum desses pontos, né? Essa parte da didatização, de usar palavras mais fáceis. E isso são coisas que são precisas colocar nesses materiais de divulgação científica. É necessário também mentalizar uma avaliação para ser feita ao final desse conteúdo ser passado. Caso seja um professor propriamente dito, você consegue estar fazendo uma avaliação mesmo ali, que possa talvez estar contando alguma nota.
Mas, como o professor, acho que Marcelo Leite, falou para nós durante essa aula, não adianta você pedir para o aluno, você dar para o aluno a responsabilidade de estar fazendo a leitura de um texto, de estar vendo um vídeo que tem um conteúdo, se aquele conteúdo não tem um propósito. Primeiro, porque se ele não tem um propósito para aprender aquilo, aquilo vai se tornar mais chato, e mesmo que ele memorize um pouco daquele conteúdo, ele não vai fixar aquela memória, certo? Parendolia. Ah, tá. É verdade, as palavras que às vezes a pessoa fala alguma coisa e o seu cérebro associa com outra coisa. Igual aquela música lá do Anão Pelado. Eu acho. Aí eu falo um negócio assim num vídeo. Aí daqui a pouco eu vou tomar um banho sem nem ter gente vendo. É necessário também fazer a adaptação desse conteúdo dependendo do alvo que você quer estar alcançando. Como, por exemplo, eu estou junto com alguns colegas elaborando um jogo para falar um pouco sobre a prevenção do consumo de drogas. E só que essa é uma matéria que ela inicialmente ela deveria ser dada no 6º ano. Eu fiquei chocado com isso. Mas esse assunto é um assunto que ele é amplamente abordado. Pode ser no 6º ano, no 7º, 8º. O resto da vida inteira pode ser abordado esse assunto. E por isso é necessário colocar uma linguagem, às vezes, mais universal. Igual a linguagem que eles utilizam em alguns desenhos, como Toy Story, que eles fazem um desenho que ele é para criança, a criança ela vai entender, mas possuem dizeres que apenas as pessoas adultas vão conseguir realmente entender o que ele queria falar. Mas nesse caso aqui é você adaptar a linguagem que você utiliza. Nós tivemos uma palestra sobre o feminino na ciência. Eu achei uma palestra sensacional, porém, como o palestrante ele estava acostumado a lidar com crianças, aí de ensino médio ou fundamental, a linguagem que ele utilizou durante a palestra, ela foi uma linguagem que muitos dos meus colegas acharam infantilizada. Eu também senti eu senti algo estranho nas falas dele, mas eu não consegui identificar o que até me falarem isso. E realmente, então, esse fato é um fato que ele não se atentou na hora dele elaborar o que ele precisava. Porém, como ele já possui, ele já está, mesmo sendo um estudante, ele já está inserido nesse universo, nesse contexto de estar dando aula para educação básica, ele acaba tendo de forma automatizada dentro dele esse modo de explicar as coisas mais infantilizado,
né? Essa coisa bem que se utiliza como alegoria para apresentação quando você vai falar com crianças mesmo. E novamente eu coloco o ponto que foi muito falado durante essa aula, que foi a respeito da fragmentação do conteúdo. Muitas vezes, principalmente nessa era onde nós estamos vivendo, que as pessoas elas não querem gastar tempo para estar vendo alguma coisa, para estar adquirindo um conhecimento, é necessário que nós, professores, criadores de conteúdo, eu não estou me incluindo no criador de conteúdo, no caso, que nós que queremos passar algo para alguém, estejamos nos atentando a esse ponto, no ponto de é necessário fazer conteúdos menores para passar esses conteúdos menores. E assim como ele falou, nós professores temos uma grande dificuldade em simplificar as coisas, deixar as coisas rápidas. Eu posso ver isso através dos vídeos que eu faço, que eu falo um monte de coisa e quando eu percebo, passaram 20 minutos e eu falei metade do que eu realmente precisava fazer. Por isso que é necessário você fazer toda uma organização daquilo que você vai falar. Hoje, eu ainda trouxe a minha agenda com as anotações, mas foram as anotações da palestra. Ele foi falando, eu ia anotando aqui, né? E como, por exemplo, um outro ponto que foi abordado aqui foi no material fazer exemplificação. Você pegar aquilo que você está estudando, aquilo que você está passando e tentar trazer aquilo para o contexto de quem está estudando, né? Isso já é aquela... entra naqueles dizeres de Paulo Freire, certo? Uma coisa que também foi falada foi a respeito do formato, porque pessoas como eu, que nasceram no milênio passado, nós tivemos contatos com televisões que tinham um formato diferente, né? Que eram aquelas televisões 4x3. Isso, 4x3. Já hoje em dia, nós vemos 90% dos conteúdos numa televisão que ela tem um padrão ali já diferente, que é o wide, que se eu não me engano é 16:9. Ou nós vemos no celular, que também é alongado, que é 9:16 no caso.
né, 9 por 16. Ou então, quando é uma produção de cinema, quando é algo que nós vamos ver no cinema, nós já temos um outro tipo de padrão, que é o 9 por 21, ou 21 por 9. E a escolha disso que se vai, do formato mesmo do vídeo, se vai ser um vídeo em um formato mais longo, se vai ser um vídeo que vai aparecer a pessoa, ou se vai ser só uma apresentação de slide que você vai estar falando, que também pode ser, também é válido. O importante mesmo é a didática. Às vezes você simplificar aquele conteúdo que você vai estar passando. Porque não adianta você tentar passar e você acabar passando apenas para os seus pares. E para fechar, eu sei que eu não falei tudo que eu deveria ter falado, até porque senão eu vou ficar aqui 1 hora e eu tô tentando terminar de tomar meu café. Na verdade já tá até acabando, porque eu preciso voltar a estudar, né? Preciso terminar de fazer esse mapa mental. Se eu conseguir, depois eu coloco ele aqui embaixo. O mapa mental que se eu tivesse feito antes de tomar o café, eu tenho certeza que essa conversa ela seria muito mais curta e muito melhor. Ele também falou a respeito da inteligência artificial e como ela pode ser utilizada de uma maneira que vai ser bem melhor. Não vai deixar como se pode utilizar a inteligência artificial de uma forma na qual não vai deixar o processo cansativo. Porque muitas vezes você conhece bem sobre o assunto, você já falou muito sobre o assunto, mas você sabe que escrever sobre aquele assunto não é uma coisa tão divertida, principalmente quando você tem que escrever muito sobre aquilo. E o fato de a gente ter a inteligência artificial para nos auxiliar nesse processo é muito interessante. Desde que nós não utilizemos a inteligência artificial como uma muleta para a produção de conteúdo, né? Eu venho percebendo como a inteligência artificial vem sido incrementada nas nossas vidas e como ela tem um grande potencial de auxiliar em diversos processos. Como, por exemplo, ontem tinha alguns trechos de um texto que eu estava lendo que eu não consegui entender por conta da linguagem rebuscada, essa coisa de a pessoa que escreveu, ela não escreveu com o intuito de facilitar a leitura do outro, e sim, ele escreveu com o intuito de colocar ali o máximo do conhecimento que ele adquiriu, não com o intuito de ser didático. Tanto que eu presumo que seja por esse motivo
que muitas pessoas preferem ler livro de romance, porque ele tem o intuito da pessoa ler e entender. Que a pessoa ela fique ali apaixonada por aquela leitura e ela queira continuar lendo, diferentemente de um livro didático, que ele tem a função única e exclusiva de passar o conhecimento. Muitas vezes o próprio livro didático ele não é tão didático, ele é mais uma referência, ele é um material de referência, como muitos dos livros que eu preciso utilizar, eles acabam sendo um material de referência e não muito uma coisa didática, mesmo tendo sido feito com o intuito de ensinar a alguém aquele assunto. É necessário fragmentar o conhecimento. Também é preciso que você domine o processo, então tente o máximo possível se embasar teoricamente antes de você começar esse processo criativo. Até porque, segundo a taxonomia de Bloom, essa parte do criativo é a última etapa. É a parte onde você já precisa ter total domínio sobre o assunto para você conseguir passar. Por isso, sempre fale sobre assuntos que você já tem conhecimento. E não sobre coisas que você acha que deveria falar. O próprio professor, ele citou como a nossa área de conhecimento, que é a biologia, como ela é muito ampla, né? Como nós temos diversas áreas que nos possibilita estar trabalhando. Se nós pegarmos uma pequena fatia de um assunto, nós conseguimos ficar falando sobre aquele assunto durante um tempo finito, mas um tempo muito grande. Por exemplo, falar sobre tentei arrancar com tudo, mas não deu certo. Uma gramínea, né? Nós podemos ficar durante dias e dias falando a respeito, falar sobre a condução de seiva, sobre a falta de crescimento axial, sobre o tipo de raiz dela, que é fasciculada. Nós podemos falar sobre as folhas, sobre as flores, sobre os tipos de gramíneas que tem e por aí em diante. Podemos falar sobre os metabólitos secundários que possuem gramíneas específicas, né? Mas e muitas vezes para tudo isso a gente conseguiria estar fazendo um outro conteúdo, tanto como base para um conteúdo posterior, como também como um incremento para um conteúdo que já foi passado. Isso é uma coisa que eu venho a cada dia, conforme vai passando a graduação, eu venho vendo esses pontos e o como nós, alunos, estamos tendo a construção de um conhecimento. Como, por exemplo, a matéria de... Como, por exemplo, a matéria de biologia geral, que eu tive no primeiro.
ela deu um pouco de conhecimento que a gente utilizou já no primeiro, no segundo, no terceiro e estamos utilizando agora no quarto, né? Que é tanto na matéria de fisiologia, maravilha. Que é tanto a matéria de fisiologia, as matérias de, no caso, fisiologia vegetal, biologia molecular. Inclusive, biologia molecular, ela é uma matéria que ela é cumulativa. Veio de biologia geral, química geral, química orgânica, bioquímica e agora biologia molecular. Então, um conteúdo ele vai sendo cumulativo e você consegue estar tanto abrindo um leque de coisas que aquele assunto vai saindo, como você pode também afunilando, né? Você começa uma coisa um pouco mais geral e você vai se especificando em um ponto específico, como, não sei, os cristais que possuem uma espécie específica, que possuem uma espécie de gramínea, que acaba que alguns animais não podem comer, não sei. Mas é através dessas coisas que a gente vai adquirindo um maior conhecimento e nós também podemos bater em barreiras de conhecimento que nós não possuímos. E através disso nos fazer buscar um conhecimento lá de trás e voltar a estar relembrando esse conhecimento, como eu estou tendo que fazer agora com as organelas presentes nas células, tanto nas células vegetais, por conta de fisiologia vegetal, quanto nas demais células, por conta de biologia molecular. Então, isso é uma coisa que é muito importante. E por isso, nós precisamos fazer toda esse planejamento para que possamos estar seguindo um cronograma direitinho e não para que nós comecemos a falar sobre um assunto, ir para outro, aí voltar e ficar nesse bate-volta. Isso acaba trazendo uma confusão para a pessoa que está obtendo o conteúdo e, além disso, também acaba perdendo o flow do próprio conteúdo. E para isso também é preciso dominar o processo todo, né? O processo como um todo, desde a pré-produção até a pós-produção do material. E as dicas que foram dadas a respeito do conteúdo, da criação de conteúdo escrito, ela vem para a publicação, tanto no caso de e-books, que ela normalmente pode ser feita de forma gratuita através do Amazon, né? E uma dessas, no caso, e uma ferramenta que pode ser utilizada para transformar o arquivo que foi feito em e-book é o Kindle KDP, que foi o próprio professor que citou.
nós também tivemos palestras sobre racismo ambiental, ética na pesquisa, que eu achei muito interessante, porque se um professor ele não está diretamente vinculado com alguma instituição, ele acaba enfrentando uma barreira muito grande para poder estar iniciando uma pesquisa, mesmo que ele vá fazer de forma voluntária. É muito complicado, principalmente pesquisa para nós professores, que é a pesquisa, o nosso tipo de pesquisa, ele não vai estar englobando em alguma das ciências comuns, e sim ele vai estar no campo das ciências humanas, né? Tem toda uma ética de pesquisa a mais para isso, né? E é isso.